Esse é o último mês, é o quarto e último mês desse encontro. Então, essa intensidade, eu não consigo falar intensidade, né? Essa intensidade ela foi aumentando gradativamente a partir do momento que o Lama e Alexandre vinham conversando, quando a gente se propôs a fazer um dia como hoje, né? A feirinha que a gente está montando agora, e realizou uma série de exibições de filme. Uma palestra que antecedeu a essa foi muito interessante, muito provocativa sobre a contribuição do pensamento oriental. E a gente chega a esse dia assim, com muitas dificuldades técnicas, porque não vai ter microfone. Porque fecharam a auditória, a gente não teve como pegar a chave. Precisamos ter a paciência de vocês, né, em relação a essa questão do microfone. Ao mesmo tempo que a gente também não pode dizer que está muito feliz, porque de fato é um dia com muitas coisas boas que foram escolhidas hoje. Eu vou tentar dizer rapidamente que nesses 4 encontros, o Lama e Alexandre vem tentando, dando na sua contribuição, evidenciar as contribuições mútuas, na verdade, entre a educação e o budismo, o campo da educação e o budismo. A gente também tem que dizer que a universidade ela vem nos surpreendendo no que diz respeito ao acolhimento, no que diz respeito à tentativa de dialogar e de compreender, até mesmo oferecendo seu espaço. Como a gente realizou a primeira feirinha de arte e literatura budista no Centro de Artes esse ano. Não tinha ninguém, mas foi uma feirinha estupenda. Assim, muitas pessoas vieram e se conectaram com o que a gente estava tentando buscar. Por fim, esses encontros eles vêm sendo realizados aqui no Centro de Educação, então isso é muito emblemático também, acho que a Alexandre até poderia falar sobre isso. E a casa sempre cheia, né? Então isso a gente não pode deixar de dizer que é um ponto de muita alegria, essa transformação que está acontecendo, não vou dizer nem paulatinamente, vou dizer muito rápido, né? Essa transformação rápida, e eu percebi com uma busca de lucidez, um desejo de lucidez nas relações, na educação, na cultura e na ação social. Eu vou falar um pouquinho do projeto Coque Vive, só para abrir em relação a Alexandre. O projeto Coque Vive é um projeto de extensão da universidade que há 5 anos, mais ou menos 5 anos, vem realizando em parceria com a ONG do bairro, um centro, na verdade, do bairro, que é o NEINFO, um núcleo educacional muito menor de Francisco de Assis, e um coletivo de jovens, que é o Movimento Arrebentando Redes Invisíveis, uma tentativa de uma ação social lúcida. Então, ela tem o objetivo de compreender e de agir a partir de referenciais que estão amplamente baseados no Andar do Lótus, que é um livro do Lama, na verdade, um conjunto de ensinamentos do Lama sobre a ação no mundo. Então, é por isso também que o Coque Vive é um dos realizadores dessa ação, e por isso que ele inevitavelmente vai provocar ainda a gente esse ano que vem sobre essa possibilidade de pensar ações sociais, ações culturais, ações de uma coletividade em prol de um mundo efetivamente melhor, mais justo e transformado. Então, todo esse blá blá blá, queria chamar o professor Alexandre Freitas, da pós-graduação em Educação aqui da Universidade Federal, para vir aqui compor a mesa pela 4ª e última vez do ano. Queria convidar o Lama Padma Santi, mestre de Enigma, do budismo tibetano. Uma pessoa que vem pensando e vem refletindo, né, de uma perspectiva muito ampla sobre o que é estar no mundo. Agora a gente vai ter que dar um volume mais. Então, em primeiro lugar, boa noite a todas, a todos. Eu queria saudá-los em nome do Núcleo de Educação e Espiritualidade, do programa de pós-graduação em Educação, aqui do Centro. Um núcleo de estudos e pesquisas recém-criado. A primeira seleção formal foi o ano passado, com 5 candidatos interessados em discutir e fazer pesquisas a respeito dessa inter-relação educação e espiritualidade. Na seleção desse ano, em 2010, nós tivemos já 53 candidatos a essa linha de pesquisa do programa aqui em Educação.
e há uma expectativa grande, né, que nos próximos anos só cresça o interesse e a demanda por estudos e pesquisas. E eu acho que vocês vão perceber nesse nosso último diálogo esse ano que uma das razões para isso tem a ver diretamente com diálogos que a gente vem mantendo sistematicamente com o Lama Sampa. O tema, a perspectiva, o olhar, a visão budista, ela tem uma influência e uma presença muito significativa junto a todos os pesquisadores que compõem o núcleo de educação e espiritualidade aqui da pós-graduação em educação. Mas queria saudá-las também, como o João já ressaltou, em nome da rede POC-Vive, em nome do NEINFA, em nome do MAB, do Movimento Arrebentando Barreiras Invisíveis, e de alguma maneira em nome da universidade enquanto um coletivo maior que tem acolhido os projetos de extensão dentro dessa cifra que é a rede POC-Vive, sem a qual a gente não teria a possibilidade concreta, efetiva, de realizar os diálogos da forma como nós realizamos de maneira sistemática, continuada, continuando com a presença do Lama aqui no Centro de Educação. Eu também queria já me desculpar, porque essas 2 semanas agora a gente esteve praticando a educação dentro da roda da vida, porque é o final de semestre na universidade, a gente está naquela fase de distribuir as notas, quem passou, quem não passou, as avaliações. Então, na semana cansativa eu não tive como estruturar, como a gente fez nos últimos 3 encontros, em PowerPoint, slide, fazer um pouco o percurso e apontar. E vocês vão ter um pouco também de paciência, porque aí as questões que eu vou levantar a partir de um registro aqui, mas depois a gente está gravando isso, a gente encontra uma forma de socializar e de sistematizar. Então, como eu sempre tenho feito, nesse primeiro momento, antes de passar a palavra ao Lama, eu tenho colocado algumas questões, alguns pontos, e costurando os efeitos e os impactos desses diálogos dentro da própria rede POC-Vive e, consequentemente, dentro também da própria universidade, particularmente aqui do Centro de Educação. Esse é o nosso 4º encontro, que a gente vem tecendo aqui. Para nossa surpresa, acho talvez o diálogo, o ciclo mais recheado, uma presença de vocês. Um dos eixos que de imediato orientou a nossa conversa aqui começou com a nossa concepção, com as concepções de ciência, tanto na tradição budista quanto na tradição ocidental, de maneira mais estrita. A gente pode dialogar um pouco a partir de algumas coisas que o Lama vem nos provocando, a partir de uma referência muito importante para nós, que é o Alan Wallace, sobretudo a partir da ideia de dimensões ocultas. Esse foi então, talvez o pontapé do nosso ciclo de diálogos. Quais seriam as dimensões ocultas do pensamento educacional, da educação, que seria preciso prestar um pouco mais de atenção, de modo a, como o João colocou, produzir lucidez nos processos educativos que nós movemos, tanto no âmbito formal, no âmbito das escolas formais, quanto no âmbito da educação não formal, das práticas educativas não formais. A partir disso, nós caminhamos para uma conversa muito importante sobre a noção de mandala, e com essa discussão sobre a inteligência das mandalas, nós conseguimos desenhar aqui, não digo nós, mais o Lama do que eu, desenhar um mapa bastante estruturado a respeito das contribuições possíveis, efetivas, concretas desse diálogo educação e budismo. Hoje, como é o nosso 4º e último encontro, eu queria, antes de me dirigir ao Lama, entregar a palavra, colocar um pouco um desenho, já que o tema é o tema da roda da vida, a educação para além da roda da vida.
questões nos seguintes termos. De um lado, desde meados do século XIX, as promessas de progresso, de liberdade, de felicidade, elas estiveram diretamente associadas às descobertas científicas e tecnológicas. Havia, desde então, uma expectativa muito acentuada de que essas descobertas científicas e tecnológicas, elas produziriam o melhor dos mundos possíveis para todos nós. Por outro lado, mais recentemente, de maneira cada vez mais intensa, não faltam motivos, alguns dos quais bastante razoáveis, para a difusão de uma espécie de temor, de medo, diante de um futuro que se caracteriza, que tem se construído, dentre outros fatores, pela multiplicação das guerras, pela intensificação de violências na esfera cotidiana da vida, pela própria dilapidação, desertificação do ambiente natural. De modo que nós temos oscilado de forma muito intensa na relação que nós estabelecemos com a ciência, com o próprio desenvolvimento técnico de uma maneira mais ampla. Um filósofo contemporâneo chamado Martin Heidegger, ele fez uma caracterização muito perspicaz do nosso tempo. Nos seminários de Zoltan, disse o Heidegger, aí eu vou citá-lo, ele disse: vivemos uma época estranha, uma época singular, inquietante. Quanto mais a quantidade de informações aumenta de modo desenfreado, tanto mais decididamente se ampliam o ofuscamento e a cegueira diante dos fenômenos. Foi esse o diagnóstico do Heidegger. De acordo com o diagnóstico do Heidegger nesse seminário, apesar da quantidade fantástica de informação e de conhecimento que a humanidade vem acumulando em diferentes áreas e dimensões, parece, segundo ele, estar diminuindo a nossa capacidade de compreender. E aí o Heidegger diz, é como se o pensar tornasse cego. É como se o pensar perdesse a visão e se transformasse a expressão dele num calcular sem visão. O pensamento calcula, elabora estratégias, propõe metas, direcionamentos, mas é como se todo esse projetar-se do pensamento humano carecesse de uma visão. A questão motriz do diálogo que tem articulado a nossa conversa com o Lama é a seguinte: o que é que o pensamento budista tem a nos dizer sobre o nosso tempo? Sobre esse tempo diagnosticado desse modo, tal como o Heidegger fez agora, sobre o nosso tempo. Ao longo desses 4 encontros, o que a gente pôde perceber juntos é que há, me parece, 2 respostas possíveis para essa questão. A primeira é assim: o pensamento budista tem muitas coisas a nos dizer a respeito do nosso tempo. A outra questão seria: o pensamento budista não tem quase nada a dizer a respeito do nosso tempo. O que nos leva na direção de uma resposta ou a outra? Me parece, tendo ouvido o Lama nesses últimos encontros, que a resposta a essa questão, se o budismo tem muitas coisas ou nada a dizer a respeito do nosso tempo, depende muito, está a depender muito das expectativas que nós estejamos construindo a respeito dessa visão, desse pensamento. E, sobretudo, eu vou dizer assim, da nossa maneira de ler o próprio budismo, de ler a tradição budista. O que é que eu quero dizer? Eu quero dizer assim: talvez o budismo não tenha quase nada a dizer sobre o nosso tempo se nós esperarmos encontrar no budismo uma concepção dogmática, uma doutrina fechada. Tanto mais que nós sabemos, não vamos encontrar
E aí eu estou já olhando do ponto de vista da educação, do ponto de vista, né, dos educadores, que nós não vamos encontrar nessa tradição uma teoria sobre a educação. Nós não vamos encontrar, né, e por isso me parece, não adianta esperar desse pensamento explicações de natureza sociológica, historiográfica, politológica no que se refere à educação. Uma sociologia da educação budista, uma filosofia da educação budista, uma ciência política, né, budista. Por mais, né, sugestiva, por mais que eu acho que a academia possa, eu acho que a academia ela se sente muito tentada, né, falando aqui, né, desse lado de cá, a enveredar por esse tipo de questionamento, e aí eu estou colocando como questão, né, quer dizer, me parece que talvez essa não seja a melhor, né, a melhor expectativa, ou a melhor maneira de ler as contribuições do budismo para o nosso tempo. Ou seja, esperar dessa tradição uma teoria sociológica da educação, uma teoria política da educação, uma teoria, né, nem mesmo uma teoria didática da educação. Eu acho que a gente pode, né, compreender que o budismo tem muitas coisas a nos dizer, tá, e a dizer, sobretudo, aqueles que atuam no campo da educação, no sentido mais amplo da palavra educação, se nós compreendermos a dimensão prática desse pensamento. Porque quando a gente olha a dimensão prática desse pensamento, a gente vai encontrar uma problematização sofisticada sobre a condição humana, sobre a nossa existência, sobre as condições a partir das quais a nossa existência humana ela se configura, né? Ela se manifesta e ela, né, ela cria coisas. Eu estou com a sensação que é nesse segundo ponto que a questão do diálogo com a tradição budista ela se impõe para os educadores e para o campo educativo. Se impõe na perspectiva de que esse diálogo que foca a dimensão prática dessa tradição nos permitir simultaneamente pensar, por um lado, referenciais, visões alternativas para uma compreensão lúcida da própria experiência educativa. Hoje nós encerramos uma disciplina que discutiu exatamente a noção de experiência. Durante 5 meses a gente ficou discutindo a noção de experiência dentro da tradição filosófica, dentro da tradição social ocidental, porque eu tenho cada vez mais uma impressão de que a gente fala de educação muito mais como um conceito abstrato e menos como uma experiência. E eu acho que nesse ponto a tradição budista talvez nos faça, nos permita a nós educadores colocar os pés no campo educativo como uma experiência, ou seja, experienciar a educação mais do que discursar sobre a educação. Por outro lado, esse diálogo pode, né? E aí o Lama chamou muita atenção disso no último encontro, pode nos fazer acertar o foco do campo educativo, que é, de forma sistemática e intencional, cultivar práticas espirituais, no sentido que a gente tem trabalhado aqui, que nos permitam incorporar, enraizar os ensinamentos, as questões com as quais nós nos debruçamos. Que a gente possa não apenas debater os problemas educativos, mas que a gente possa mobilizar práticas efetivas para que esses problemas possam encontrar o seu terreno de solução a partir do nosso próprio exercício vivencial com os pensamentos com os quais nós estamos entrando em relação. De uma maneira mais geral, talvez o que eu esteja pontuando aqui é uma ideia que o Lama vem pontuando de maneira incisiva, que é a perspectiva de que a aprendizagem não se encerra na dimensão cognitiva. Os processos de aprendizagem, eles não se reduzem, eles não se circunscrevem apenas à dimensão cognitiva. No texto que eu citei, acho que em todos os encontros aqui dos diálogos, que é o propósito da educação no budismo, que é o texto do Lama, ele fala assim, a abordagem atual
né, no campo educacional, não toca sequer no nível emocional das questões educativas. O Lama diz, no máximo, né, o campo hoje atua mudando a opinião, né, dos educandos. Né? No máximo, a gente consegue fazer o outro mudar de opinião. Raramente a gente toca nas questões emocionais, né? Menos ainda nas questões mais ocultas, mais escondidas, mais sutis, né, do processo de aprendizagem, do processo, né, de educação. Então, é nessa direção que me parece, né, a gente pode, né, avançar num diálogo muito curioso e muito importante para todos os educadores. Mas para isso ocorrer, eu também penso que nós precisaríamos superar uma certa visão estratificada, idealizada dessas tradições de pensamento. Eu estou dizendo, essa perspectiva que nós temos de lidar, né, com a nossa experiência no mundo, dizendo, existe uma experiência no mundo oriental e existe uma experiência no mundo ocidental. Me lembro que uma das primeiras interpelações do Lama foi dizer, né, que, para além da distinção entre ciências da natureza e ciências humanas, nós estamos num debate aqui, é importante perceber uma ciência que produza lucidez. E eu estou também muito convencido de que essa dicotomia entre pensamento ocidental e oriental, ela dificulta o diálogo. Porque, observe, recentemente saiu numa revista prestigiosa, que é a Mente Cérebro, uma discussão sobre se há filosofia no Oriente. O que é curioso é que se repetem chavões, né, que a gente pensa que já superou e que eles retornam. Os chavões são os seguintes. A filosofia é um processo que tem início quando o pensamento prescinde de revelações divinas e textos sagrados. A sabedoria oriental é essencialmente religiosa. Pautam-se em verdades que devem ser transmitidas da forma mais pura, né, a fim de preservar a tradição. Por essa razão, a filosofia grega, né, ou chavão, a filosofia grega, é fruto da pesquisa e nasce de um ato de liberdade em relação, né, a todos os dogmatismos. A filosofia busca a verdade e esta se caracterizaria pela especulação mental. O pensamento oriental não teria produzido filosofia no sentido estrito da palavra, porque o pensamento oriental exigiria daqueles que o cultivam um ato de fé. Veja, eu estou repetindo esses chavões porque eu acho que aqui há uma falsa oposição. Uma falsa oposição que esconde, né, uma oposição muito mais sofisticada. Quer dizer, parece que a gente está discutindo, né, filosofia oriental, filosofia ocidental, mas o que a gente está discutindo aqui é a oposição entre filosofia e espiritualidade. Entre pensamento e espiritualidade. Como se o pensar fosse uma tarefa desvinculada da dimensão espiritual. Como se os sujeitos que cultivam uma prática espiritual, eles necessariamente precisassem abdicar da reflexividade, precisassem abdicar da própria possibilidade de pensamento. Ora, isso é, de fato, um engodo. E eu vou, né, começar a concluir. Se nós tomamos, eu vou dar apenas um exemplo. O Pierre Hadot, que é um dos maiores especialistas em filosofia antiga vivos, professor do Collège de France, né, uma das maiores, né, e mais prestigiosas instituições de ensino da Europa, né, tem um livro, infelizmente ainda não traduzido para a língua portuguesa, mas tem em espanhol, intitulado Exercícios Espirituais e Filosofia. A partir de uma análise, né, e de uma pesquisa, né, de quase 30 anos, o Pierre Hadot, né, volta à filosofia antiga e apreende algo, né, que o pensamento moderno, talvez pela cegueira que o Heidegger chamou a atenção, quer dizer, deixamos de ver. Deixamos de ver que na antiguidade, né, no nascedouro mesmo daquele lugar que é, né, reconhecidamente a origem da filosofia,
a filosofia sempre foi fazer e viver uma escolha de vida. A filosofia antiga, ela não era apreendida como uma doutrina, mas como um modo de viver. Para que vocês achem que não sou eu que estou, digamos, talvez querendo puxar demais a corda para o meu lado, então vou fazer duas citações bem rápidas. Uma é de um autor moderno, considerado um dos pais do pensamento filosófico moderno, e, portanto, insuspeito nesse debate. Chama-se Immanuel Kant. Diz Kant: os antigos filósofos, como Epicuro, Zenão, Sócrates, permaneceram muito mais fiéis à verdadeira ideia do filósofo do que se fez nos tempos modernos. Quando hás de, enfim, começar a viver virtuosamente, disse Platão a um ancião que lhe pedia escutasse algumas lições sobre a virtude. Não se deve apenas especular, mas é necessário também, de uma vez por todas, pensar em praticar. Mas hoje, toma-se por sonhador aquele que vive de acordo com o que ensina. Viver de acordo com o que se ensina sempre foi a meta primeira do pensamento filosófico. Então, dentro da própria tradição ocidental, o pensamento nunca esteve desvinculado da vida. O esforço e a investigação que os antigos e os primeiros filósofos fizeram no âmbito da reflexão era para melhorar a vida, para tornar a vida uma vida digna de ser vivida, uma vida que espelhasse os conhecimentos apreendidos. O Pierre Hadot tem, para quem se interessar, tem um título chamado O que é a filosofia antiga, em que ele vai trazer uma pesquisa exaustiva, exemplos de textos da antiguidade em que as principais escolas filosóficas colocam a necessidade de que aquele que reflete, aquele que mergulha numa tarefa de pensamento, tenha sempre em vista que esse mergulho, que essa investigação, precisa produzir uma transformação em si, como uma condição necessária para uma transformação da própria realidade, da própria transformação. É por essa razão que filósofos como Karl Jaspers consideram que nós temos grandes mestres da humanidade. Jaspers é um filósofo existencialista que se dedicou, em grande parte, a estudar os sistemas de pensamento de Sócrates, de Buda, de Confúcio e do Cristo. E tem um texto específico sobre Nagarjuna. Diz o Karl Jaspers: em presença desses quatro nomes, Sócrates, Buda, Confúcio e Jesus, é bem possível que, se fosse pedido que se escolhesse entre estas etiquetas, religião, moral e filosofia, a aplicar a cada um deles, a grande maioria caracterizasse Sócrates como filósofo, Confúcio como moralista, reservando a etiqueta de religião para Buda e Jesus. Não obstante, como escreveu Juan Maciá, professor de filosofia em Tóquio, quando se divide a filosofia, a religião e a moral em compartimentos estanques, não só se opera o empobrecimento, como se esquece o que essencialmente une estes mestres da humanidade: a procura e a transmissão de um caminho de espiritualidade. Ele conclui com a nota prévia antes de fazer uma discussão desses quatro pensadores. Ele diz: o primeiro grupo fundamental é constituído por homens que, através de sua existência e essência, determinaram historicamente o ser humano como nenhum outros o fizeram. Eles estão certificados como influência milenar contínua até os dias de hoje. Sócrates, Buda, Confúcio, Jesus. Seria muito difícil poder nomear um quinto que tivesse a mesma magnitude histórica, algum que ainda hoje nos interpelasse com a mesma elevação. Poder-se-á hesitar em denominá-los, de um modo geral, como filósofos, mas eles também tiveram para todos os filósofos uma importância extraordinária. Com exceção de Confúcio, não escreveram, mas tornaram-se o fundamento de poderosos movimentos de pensamento filosófico. Nós designamos-los como os quatro mestres da humanidade. Eles situam-se adiante e à margem de todos os outros que a opinião corrente denomina como filósofos.
outros homens de elevado gabarito poderão ter tido uma importância equivalente para círculos mais restritos. Mas a distância, no que respeita a uma influência duradoura e abrangente através de milênios, é tão poderosa que o destacar destes quatro faz parte da elucidação da consciência histórica universal, da consciência da própria humanidade. Então, de modo que eu queria, né, colocar essa questão para a nossa última conversa, né, que é como a gente pode, né, de fato, estreitar os diálogos entre a educação e o budismo, se a gente, e consequentemente, ir para uma visão mais lúcida de educação, né, uma visão que não esteja presa, né, a energia e a lógica que rege a roda da vida, né? Se a gente, de algum modo, também superar, né, essas dualidades, essas dicotomias artificiais que a gente constrói entre pensamento, reflexividade e espiritualidade, pensamento e prática, entre pensamento e vida. Né? Era um pouco isso, né? E já queria, desde agora, né, agradecer, né, a sua presença aqui nesse centro de educação. A gente estava conversando, né, por e-mail com o João. Já há uma influência sutil muito poderosa. Alguém pergunta assim, os professores ainda não têm coragem de vir, mas eles já têm nos parado nos corredores e falam assim, o lama vem hoje, não é? Eu digo, o lama vem hoje. Uma boa parte ainda não tem coragem de vir porque pensa que o que nós estamos fazendo aqui, né, está preso a essa cifra, digamos, da religiosidade. É como se a gente, né, ao trazer o budismo para a universidade, trouxéssemos o aspecto religioso dessa tradição de pensamento para aqui. Né? E aí eles dizem para mim, como a professora falou agora há pouco, eu queria tanto ir, mas é porque eu ainda estou terminando uma disciplina, estou terminando de entregar. Mas da próxima vez, então o que eu quero lhe dizer é que a sua influência tem sido muito benéfica para nós. Quer dizer, o centro já tem clareza dos nossos diálogos e eu tenho a impressão que muito brevemente a gente vai ter a presença, né, não só daqueles que já admiram o pensamento budista, mas também de educadores, pesquisadores, alunos e professores, né, que já estão começando a se encantar com essa possibilidade dessa conversa e desse diálogo, que a gente, quem sabe, poder estender, né, para outras questões. Então, já sou muito grato, né, pela presença, né, que você tem produzido, né, dentro do nosso centro. Boa noite a todos. Vou falar em pé para a voz sair um pouco melhor. Assim. De modo geral, falo um pouco baixo, aí sem microfone fica pior um pouco. Ainda gravando o fato que eu estou meio resfriado. Cada vez que eu ouço o Alexandre, eu fico com vontade de ouvir mais. Né? Estou com vontade de ser plateia hoje. Olha o livro só. Maravilhoso. Fiquei com vontade, como eu estava falando, que a gente depois transcrevesse, se vamos arrumasse isso, eu acho que daria um bom volume. O livro está muito feliz de ler o modo sistemático que tem falado. Eu acho que ele tem sido muito maravilhoso. Talvez a gente possa até enriquecer esses vários autores no livro que a gente venha fazendo, eu posso estender um pouco mais. Maravilhoso. Uma oportunidade de juntar essas várias tentativas de aproximação. Eu queria, para iniciar assim, depois eu vou voltar a esse tema, mas eu queria lembrar que agora, bem recentemente, teve uma tese lá no Sul que foi dentro da Universidade Federal. Eu fiz parte de uma banca.
A pessoa que fez a tese de mestrado, ela fez totalmente de modo autônomo, não me perguntou mesmo, mas pegou os ensinamentos todos nessa área de educação também. Então, ela utilizou a meditação, os 5 dias de Budas, associando a prática do teatro, das artes cênicas. Eu achei aquilo muito interessante. Ela fez uma tese bonita, ela fez experimentação. Então, ela mesma meditou com grupos de alunos, eles foram observando as transformações que ocorreram, eles avaliaram como que aquilo poderia ser útil dentro do contexto das artes cênicas, ou seja, para os atores de teatro. No final, na defesa da banca, tem um motivo presente que eu mandei por escrito. Isso, a defesa da banca foi dia 14, hoje é dia 16, ou seja, 2 dias atrás. Quando eu já recebi o relato que me mandaram com a professora Mirna. Então, eles olharam aquilo como se fosse uma nova pedagogia. Pedagogia dos 5 dias de Budas. Eles olharam isso, apesar de eles não serem da área da educação, provavelmente. Eu acho que é muito interessante esse trabalho que nós estamos fazendo, que nós estamos criando efetivamente um diálogo entre diferentes contribuições. Assim. Eu acho que o aspecto mais interessante nessa pedagogia está ocorrendo aqui dentro, a partir desse trabalho de vocês, do núcleo. Né? Eu acho que eu fico encantado de ver, muito feliz. E aspiro que a gente consiga realmente, registrando o que vem sendo conversado e aprofundando, produzindo uma tensão entre essas várias visões, a gente consiga um tipo de patamar nessa parte da educação que muitos outros pesquisadores, autores, pensadores, mais adiante eles vão poder tomar esse material para ir adiante. Né? Mas seria um primeiro encontro desses vários tipos de abordagem. Eu fico muito feliz de dizer novamente, eu não tinha contado, mas esse é o nosso 4º encontro, maravilhoso. Significa que nós estamos há aproximadamente 3 meses, né? Entre um e outro, são uns 3 a 4 meses, nesse nosso diálogo. Assim. Espero que isso possa continuar. Vai aprofundar. Essa seria uma primeiro comentário, assim, já dispersando um pouco, né? Ele colocou muita intensidade, então eu disperso um pouco essa intensidade, para eu rolar um pouco a plateia, assim, um pouco de assunto, para depois retomar no outro ritmo. Então, agora retomando no outro ritmo. Eu gostaria de citar um outro elemento que responde centralmente dentro dessa abordagem que estamos fazendo. Essa é uma abordagem de Sua Santidade Dalai Lama. Então, eventualmente, o pensamento religioso é colocado como um pensamento, como se diz, dogmático, um pensamento revelado. O pensamento revelado eu acho que é um problema. Eu acho realmente que é um problema. Todas as tradições que operam dentro da noção de verdade revelada, elas têm um problema. Por quê? Porque aquela verdade está revelada. E nós vamos fazer o quê com aquilo? Já teve gente morrendo por isso. Por exemplo, Josué disse que Josué mandou parar o sol. E o sol parou. É evidente que é o sol que se move, não a terra. Senão Josué teria dito na Bíblia que ele mandou parar a terra. E a terra parou, aparentemente o sol parou, mas não porque a terra parou. Mas ele disse que ele mandou parar o sol. E o sol parou. É óbvio que é o sol que se move. Se aquilo está tão claro na Bíblia, como é que tem alguém, porque está pensando, teve alguma ideia, dormiu mal, aí teve um pensamento que é o sol que se move. E ele resolve tensionar, desafiar o pensamento bíblico. A Bíblia é produzida por Deus. Como é que alguém, um mortal, que nasce, vive e morre, pode pretender ter algum pensamento
que coloque em dúvida alguma palavra do livro sagrado. O que a gente faz com um ser desse? No mínimo, a gente mata ele. Porque é um mau exemplo, um exemplo péssimo. Se nós perdermos a fé na religião e na palavra revelada, por onde é que nós vamos? Aí cada um começa a pensar como quer, vai para onde? Vocês não concordam? Então esse é o raciocínio do pensamento dogmático, que brota do pensamento revelado, da verdade revelada. A verdade revelada é um problema. Eu acho um problema. Tem sido historicamente um problema. Então, feita essa introdução, a gente precisaria dizer assim: o budismo não trabalha com verdades reveladas. Porém, a ciência talvez se aproprie da noção de verdade revelada. Por exemplo, o que os cientistas deveriam fazer? Eles deveriam gerar suas teorias e imediatamente abandoná-las. Mas eles geram as teorias e se tornam defensores da teoria. Significa que a teoria, as visões que eles geram, elas produzem uma obstrução da mente deles, de tal maneira que eles ficam incapazes de ver adiante. Então é necessário que o cientista ele seja o primeiro crítico da verdade que ele está propondo. Isso é um cientista. Ele nunca pode se satisfazer com a visão que ele está gerando. No entanto, tem pessoas que tomam a visão clássica, a visão naturalista, como se fosse um time de futebol. Eles debatem com paixão. Eles debatem como se eles não estivessem buscando a lucidez. Eles estivessem tentando postular a verdade dos seus pontos de vista previamente delimitados. Quando nós trabalhamos na ciência, todos nós, com diferentes visões, estamos no mesmo campo, que é o campo da lucidez. Isso deveria ser assim. Aí nós olhamos desapegadamente e de modo crítico todas as visões, inclusive as nossas. Nós não adotamos pontos fechados, nós abrimos. A dificuldade do diálogo, a dificuldade das pessoas estarem numa sala, é um pouco por isso. As pessoas elas são defensores de posições. Elas não estão abertas à lucidez. Elas estão fixadas em algum lugar. Isso leva a sua santidade Dalai Lama a dizer: a ciência é o aspecto mais elevado, ele está acima das religiões. O Dalai Lama diz isso. Vocês olhem lá o texto, que é o universo em um ato. Ele escreve sobre a ciência. A ciência está acima das religiões. Porque a ciência significa lucidez. Porém, os cientistas, eles eventualmente se apegam a visões filosóficas menores. E aí eles ficam presos. Nesse momento, nós poderíamos dizer: os cientistas são crentes, os budistas são céticos. Ele conclui assim: eu acho que ele tem razão. O Dalai Lama tem razão. Então nós precisaríamos ter uma noção, agora, estudar dentro desse processo todo, a gente precisaria estudar o que é ceticismo e o que é dogmatismo. Precisaria estudar. Esse talvez seja um dos pontos fundamentais para tratar a questão da educação. Que nós estamos educando as pessoas para a lucidez ou estamos educando as pessoas para se ajustarem a estruturas de pensamento que vão passar também. Ou ainda, nós estamos dando uma educação instrumental. A educação instrumental é mais passageira ainda. Por quê? Porque quando a máquina de escrever deixou de funcionar, os cursos de datilografia terminaram. É assim. Então, quando o relógio mecânico perdeu a supremacia, ainda existe esse colecionador. Aí você tem os cursos para relojoeiro mecânico, desapareceram. Todos aqueles cursos eram cursos instrumentais. Eles desaparecem. Então as coisas elas surgem e desaparecem. Então a maior parte
do processo educacional ele está ligado a uma educação instrumental. Nós estamos educando as pessoas para ocuparem espaços práticos e fazerem funções dentro de uma estrutura que é móvel e tudo envelhece rápido. Então aquela formação ela tem que ser continuada e a pessoa vai aprender alguma coisa, daqui a pouco tem que aprender outra, e aquilo já não serve mais. Isso é educação instrumental. Agora nós podemos educá-los para eles gerarem uma visão dogmática, uma certa visão particular das coisas. Eu considero que, por exemplo, talvez as doutrinas econômicas elas sejam esse tipo de visão. A gente começa com a noção, o mercado, a lei primeira, o mercado é soberano e ele determina o móvel das coisas, determina o movimento das coisas. Eu já, na doutrina econômica, eu já proporia outro eixo básico. Então, só enrolando para depois trocar assim. Eu proporia uma outra visão. Eu diria a compaixão é a base da economia. É todo mundo. Mas é evidente que a compaixão é a base da economia. Por quê? Por exemplo, todos vocês estão trabalhando não para auferir luxo, vocês estão trabalhando para cuidar dos filhos, cuidar das famílias, que aliás é uma atividade, do ponto de vista econômico, completamente perdulária. Quanto mais filho, mais prejuízo. É simples. Isso tem um reflexo. O Josué de Castro já tinha estudado isso. Por exemplo, dentro de um tipo de economia, quanto mais filho, mais riqueza. Quando nós estamos na miséria, os filhos são bilhetes de loteria. Eles vêm, eu vou alimentando como pode. Se eles tiverem muita força, eles sobrevivem e depois voltam para cuidar dos pais. Por isso tem uma proliferação enorme de filhos quando as pessoas não têm educação. Mas quando as pessoas começam a ter algum nível de educação, cada filho é um peso. Por quê? Nós vamos ter que educá-lo, tem que investir nele. Quando a miséria é grande, a mortalidade também é grande. Nós estamos apostando no brilho dos olhos daqueles pequeninos. Eles vão encontrar um jeito. Se eles encontrarem um jeito, eles salvam papai e mamãe. Então nós apostamos muito. Então, nós temos 20 filhos, dali 8 vivem. Mortalidade alta. Desgraça. Isso é Josué de Castro, nosso querido saudoso. Eu acho que ele era nordestino, não é? Maravilhoso. Geografia da fome. Maravilhoso. E quando nós olhamos isso, a gente percebe o processo, a nossa ação sobre os nossos filhos é uma ação que não é regida por uma economia de lucro. Nossa ação sobre os nossos filhos é a fundo perdido. E frequentemente perdido mesmo. Por exemplo, como que nós estamos retornando o que foi investido sobre cada um de nós? Então nós estamos trabalhando duro em algum lugar para poder ter dinheiro para agir de forma não econômica, fora da noção de mercado. Nós estamos agindo dentro de uma visão de compaixão. Estamos oferecendo aquilo para os outros. A base da estruturação de uma nação não é o mercado, é a compaixão. A base da felicidade também é a compaixão. As nações não se estabelecem por economia. Quando nós fechamos os nossos olhos, começamos a entender tudo a partir da noção econômica, nós deixamos de entender como é que funciona um povo como os guaranis, como é que funcionam as nações, os povos nativos que estão há 15 mil anos aqui nesse nosso território. A gente pensa que nós é que entendemos, mas eles são capazes de manter o gênio humano, a saúde do ser humano, a capacidade de lidar com o ambiente de forma equilibrada por 15 mil anos, sem moeda. É um outro funcionamento. Só que a gente pensa, o nosso funcionamento é muito diferente
Mas ele não é tão diferente. Porque aquelas pessoas, elas sem moeda, elas cuidavam uns dos outros. E nós, com moeda, essencialmente estamos cuidando uns dos outros. Então, naquele tempo, a moeda não existia nem economia, e tudo funcionou. No tempo de agora, nós também funcionamos essencialmente uma economia de compaixão, porque nós trabalhamos para ajudar as pessoas. Agora, a organização desse trabalho, ela é regida pela economia, mas não a nação. Então, se nós pretendermos tomar a visão de mercado, a visão da economia de mercado, da mais-valia, do lucro, como a base da nossa ação, nós estamos enganados. Nós não somos capazes de compreender coisas tão simples quanto isso. E, além do mais, nós falseamos os indicadores econômicos. Por quê? Porque as nações nativas, os indicadores delas são completamente negativos. São pessoas que estão abaixo de qualquer nível de pobreza. Para avaliá-los, nós precisaríamos alterar esses índices. A gente teria que dizer, você tem saúde. Uma pessoa na cidade, no mundo convencional, para ter saúde, precisa de tanto investimento em economia. Então você já tem isso, você tem saúde, você já tem comida. Uma pessoa no mundo ter comida, no mundo econômico, é tanto. Então nós vamos chegar à conclusão que cada pessoa dentro do mundo nativo está, no mínimo, usufruindo uns R$2.000 por mês per capita. Porque eles têm tudo isso. Eles têm o transporte, eles têm a natureza equilibrada, eles têm os parques, eles têm tudo que eles precisam estar lá. Então, essa visão econômica é um exemplo de como que nós tomamos um referencial sem poder entendê-lo bem, generalizamos e falseamos os indicadores. Dias atrás, eu estava ouvindo a May East, que é uma pensadora mundial, pensadora holística. Ela vive na comunidade Findhorn, um lugar onde se vive abaixo da linha de pobreza na Inglaterra é Findhorn. Por quê? A moeda ali circula muito pouco, uma comunidade equilibrada, ainda que eles tenham todas as internets, todas as autossuficiência em várias coisas, têm uma informação de qualidade, eles andem pelo mundo, eles recebam muitas pessoas que vêm de muitas diferentes partes, eles têm uma conexão uma conexão intelectual, conexão prática, uma inserção verdadeira nas coisas do mundo, e eles estão abaixo da linha da pobreza da Inglaterra. Por quê? Porque eles descobriram um jeito de viver com muito menos moeda. O sistema econômico não consegue pensar isso. Isso é fechamento, estreitamento de visão. Mas aí eu pergunto, dentro do processo econômico, quem é que critica os referenciais econômicos? Eles se propõem como sendo cientistas. Então, como é que eles são cientistas se eles não criticam o próprio pensamento deles? Ele precisa de um lama aqui em pé, em Recife, para reclamar disso. Vocês entendem? Então, isso é dogmatismo. Isso é crença. O pensamento econômico está baseado em crença. Essas crenças não funcionam nem mesmo para salvá-los. Por quê? Porque os PhDs, Prêmio Nobel, não impediram o grande afundamento da economia do primeiro mundo, que, aliás, é onde todos eles vivem. Se aqui a nossa economia está funcionando mais ou menos, é porque o nosso presidente, que era semi-alfabetizado, e faltava o dedo, né? Ele se educou de modo prático no mundo, ele conseguiu produzir algumas direções completamente fora das noções da economia tradicional. E aí tudo está funcionando, está operando. Eu acho inacreditável isso. Então, com certeza, o Lula não leu as teorias econômicas. Com certeza. Ele seria o último a ser lembrado no momento do Prêmio Nobel de Economia. Com certeza. Ou se leu muita história. Ele ouviu falar de alguns filósofos nessa área. Então, isso significa o quê? Obstrução da mente. A obstrução da mente não é interessante para ninguém. Não é interessante nem mesmo para quem ganha a discussão sobre aquilo. Não é uma questão de argumento. A obstrução da mente não serve.
Por quê? Porque eu fechado nos meus pensamentos, no pensamento dos outros, nas visões estreitas, eu estou preso. Então nós vamos pegar os prêmios Nobel, os PhDs, as pessoas que fizeram pós-doutoramento, estão dando aula nas principais universidades, e vão perguntar para eles, como é que vocês vão sair da crise que vocês geraram? Eles estão com um problema. Eles não podem acusar os iraquianos, nem os afegãos, nem os iranianos, nem os paquistaneses, nem os brasileiros, não podem acusar ninguém. Aquilo foi criado por eles mesmos. Então, o pensamento econômico, operando dentro de uma visão obstruída, ele não vê nem mesmo aquilo que está sendo produzido e que vai desabar sobre eles mesmos. É isso. Ninguém atacou os Estados Unidos, ninguém atacou o primeiro mundo. É importante entender isso. Qual é o diagnóstico principal disso? O diagnóstico principal é a obstrução da mente. Nós, com a mente obstruída, não vemos. Que é uma coisa muito simples assim, de acontecer quando o médico faz o diagnóstico. Né? O diagnóstico é uma coisa difícil, né? A pessoa pode diagnosticar e se enganar. É assim. Então nós temos, um outro exemplo disso seria assim, o último médico a gente procurar é o cirurgião. Não procure o cirurgião. O primeiro médico a procurar, o primeiro terapeuta é uma abordagem naturalista. Assim, alguém que diga, corra mais, coma menos, coma mais alface, rúcula, avião, abandone, alivie, tome mais água, tome mais suco de fruta, respire mais, abrace o seu amigo, faça paz com os outros, dance. Aí 90% das doenças passam. Aí os outros 10% a gente vai indo assim. Por quê? Porque cada especialidade médica vai olhar aquilo como um caso da sua especialidade. Seu maior perigo, se você não quer ser cortado, não vá no cirurgião, é simples. Você vai no cirurgião e vão cortar alguma coisa. Com certeza. Isso. Mas tem bons cirurgiões, né? Claro, não tem. Então a questão toda é a não destruição da mente. Logo, a educação deveria focar isso de saída. Esse é o ponto que eu acredito, o ponto principal de diálogo entre o budismo e as múltiplas tradições, incluindo as tradições religiosas, a ciência. E se a gente pensar em educação, é isso. Educação é isso. Ou seja, nós conseguirmos gerar conhecimento livre de obstrução. Aí todo conhecimento é útil. A economia como está é útil. Tudo é útil. Porém, livre de obstrução. Agora, como é que a gente se livra da obstrução? Aí vem uma prática espiritual, que não necessariamente precisa ser chamada de prática espiritual. Não precisa. Nós estamos numa etapa, a Sociedade do Dalai Lama agora muito recentemente está enfatizando isso. O budismo é bom senso, é lucidez. Eles abandonem a noção de budismo como uma tradição espiritual, como uma religião. O ponto principal é esse. Nós precisamos convergir para uma filosofia, uma ciência, uma ética universal. Pensamento universal. Todos os seres humanos, eles têm a mesma natureza. Todos os seres têm a mesma natureza. Então isso não é um dogma. A gente pode observar. Então essa expressão, todos os seres têm a mesma natureza, tem um sentido prático, bem visível. E a gente precisaria entender no processo de educação também. Aí nós entendendo isso é um bom senso, porque não importa quem é que nós somos, sob o ponto de vista dogmático, nós somos de um time, de um país, de uma língua, de uma cultura, qual a nossa formação, isso não importa. Todos nós temos uma natureza que é assim. Nós podemos nos fixar em coisas que obstruem a nossa mente, porém, todas as coisas que obstruem a nossa mente, elas obstruem de modo passageiro. Elas não têm a capacidade de produzir
uma obstrução completa. Por quê? Porque aquilo que a gente chama de nossa natureza termina aflorando. Aí nós olhamos a experiência geral dos seres humanos e dos animais, dos seres todos. Os seres estão fixados em visões e respostas automatizadas. Mas aquilo não dura muito tempo. Não dura muito tempo. As pessoas podem se juntar, redigir documentos e garantir que elas vão ficar fixadas, e aquilo não dura muito. Pode ter testemunho, pode ter multa de rescisão contratual, pode ter uma penalidade, mas a pessoa termina pagando aquilo e liberando. Contrato com o treinador de futebol, eu acho a coisa mais inútil. Contrato com o jogador de futebol, aquilo não sei bem para quê, porque aquilo rapidamente é ultrapassado. Então, quando nós olhamos isso, a gente percebe o quê? Na nossa própria vida, nós já nos definimos e já tivemos muitas diferentes ideias rígidas e visões de mundo que pareciam finais. Nós vamos mudando, por menos que a gente queira. Nós já constituímos impérios de nações baseados em ideias. Vocês olhem o que aconteceu com a Rússia e com a China. Vocês vejam se não havia estruturas filosóficas, verdades finais, leis finais, uma análise que era considerada isenta, era considerada ciência, era considerada a única forma dela. Uma análise sociológica, uma análise histórica, a objetividade histórica. Isso que era chamada objetividade da realidade. Ela se tornou um peso para aquelas nações. Essa objetividade histórica, ela limitou o desenvolvimento da ciência em muitas nações. Por exemplo, na Rússia, a vida de muitas nações por um longo tempo. As pessoas eram internadas em campos para tratamento psiquiátrico porque elas tinham visões diferentes. Isso aconteceu o quê? 50 anos atrás, ou seja, poucas décadas atrás, nós estamos em meio a esse tipo de situação. Então, isso é obstrução da mente. A obstrução da mente pode fazer coisas muito amplas. Eu estou aqui lembrando a Rússia, a China, porque são exemplos hoje opostos. Nós temos economia de mercado nesse país de uma forma assustadora. Aí brotou o quê? Uma grande corrupção, brotou uma insensibilidade com relação à natureza, brotou um vale qualquer coisa, uma exploração completa das pessoas. Brotou isso de dentro de uma estrutura que se julgava pensar completamente o oposto. Então, quando nós olhamos, não uma pessoa, mas nós olhamos nações, mais que milhões de pessoas, são bilhões de pessoas, que migraram de uma forma para outra de pensamento, é evidente que, por maior que seja a nossa fixação a ideias, e por maior que seja a opressão social para manter essas ideias, aquilo não dura muito tempo. É isso. Não dura muito tempo. Não dura muito tempo por quê? Porque a nossa natureza ela é essencialmente livre das nossas obstruções. As pessoas mudaram na China, mudaram na Rússia, mudaram na Alemanha. Eu considero a Alemanha hoje um dos países mais civilizados. Talvez sempre tenha sido. Mas eles passaram por aquele problema do nazismo. Eles foram tomados por aquilo. A gente não vai pensar que aquilo foi uma coisa que aconteceu com Hitler. A nação inteira, as pessoas inteiras mudaram as suas mentes naquela direção. As pessoas eram assim. Então, as pessoas vão para um certo lugar, mas elas não ficam fixadas, elas saem. Porque elas não são as suas fixações. Elas não são as suas obstruções. Existe uma natureza livre atrás. Quando a pessoa sai da sua obstrução, ela diz: eu estive ali, mas agora eu não estou mais, eu estou aqui. Eu quem? Então essa questão da educação toca na questão do eu. Eu quem?
Aí nós, quando olhamos profundamente essa noção de um eu, nós vamos ver o eu operativo. O eu operativo é nós surgindo como alguém sustentando alguma coisa. Não importa o que nós estamos sustentando. Os chineses sustentaram o comunismo, agora eles sustentam a economia de mercado. Eles sustentam um capitalismo de Estado, feroz, selvagem. De um radicalismo para outro. Aí eles geram uma identidade de nação com isso. Essa identidade. A nossa identidade, a sensação de existência, a sensação de identidade, não está no objeto ao qual nós estamos fixados. Ela está na fixação. Nós somos fixados. Esse é o obstáculo à felicidade. Isso é a origem da quebra da paz, é a origem da violência, é a origem da estreiteza da mente, é a origem do suicídio, da ação mecânica feita até um ponto onde todos nós vamos afundar. Então isso não interessa no processo de educação. O processo de educação ele tem que começar com a noção de que nós existimos além das obstruções das quais nós estamos pregados. O processo de educação ele não se dirige a gerar obstruções do bem. Ele se dirige a nos emanciparmos das múltiplas obstruções. Se nós geramos a capacidade de emancipação, nós podemos passear por dentro dos vários mundos que têm as múltiplas obstruções sem grande problema. É como, por exemplo, uma nação com uma cultura, as pessoas vão visitar o... Uau, por que vocês fazem isso? A pessoa não precisa virar aquilo. Mas ela não precisa virar aquilo. Quando a pessoa vira aquilo, se torna a obstrução, ela está sustentando aquilo. O processo de educação não só não entende a questão da obstrução, a questão da liberdade natural, como não entende as questões emocionais, e não entende os aspectos sutis de como as obstruções se estabelecem a nível de mente e a nível de emoção, energia, operação. Não há uma compreensão. A educação e a filosofia e a psicologia elas não podem se separar. E aí também a experiência contemplativa. Porque a experiência contemplativa, o que seria? E nós repousarmos em silêncio, e o silêncio nos oferece uma experiência além das obstruções da mente. A obstrução da mente opera quando nós estamos dentro de uma ação condicionada, ou operativa de fato. Ali a obstrução faz sentido, eu tomo referenciais e exerço. Agora, quando nós sentamos em silêncio, nós não estamos fazendo nada. Então isso é uma experiência radical no processo de educação. Como foi visto nessa tese na URGS, na parte de ciências, eles viram o poder do silêncio como